Tá chegando, tá no atacadão. Assim seja. Então vamos lá. Aí é Jailson, não é Ferreira não. Ferreira tá no atacadão. Jailson. Visita enfermo, capítulo 68, né? São 2 capítulos, a gente vai fazer um. Provavelmente vai começar o outro, mas não vai terminar. Porque o outro capítulo é de uma importância também imensa. Primeiro contexto que a gente aprende a ler. Por que é que André Luiz colocou algo que é aparentemente tão corriqueiro, 2 visitas, praticamente no final do livro? Então a gente vai entender por quê. Passa o trabalho todo de estudo e coloca visita na casa de uma pessoa, que aqui é o enfermo, e depois visita um hospital. Por que é que ele colocou no final? É uma coisa tão simples assim? Então vamos lá. Algumas vezes, a equipe dedicada a desobsessões é chamada ao contato com determinado enfermo retido no próprio lar. Indiscutivelmente que a visita deve ser feita, havendo possibilidades para isso, aconselhando-se, porém, que o grupo se faça representar por uma comissão de companheiros junto ao doente. Essa comissão terá o cuidado de recolher o endereço do irmão necessitado para que o grupo preste a ele a assistência possível. Na visita a qualquer doente, a equipe deve abster-se da ação mediúnica diante dele no que tange à doutrinação e ao socorro aos desencarnados sofredores, reservando-se semelhante tarefa para o recinto dedicado a esse mistério. Então, primeira visita. Ferreira, boa noite, capítulo 68. Primeira visita é no lar. Alguém está doente, seja integrante da família, seja integrante do centro, né? Um frequentador, que é o mais comum, também pedir para que a gente vá lá visitar. Ou, se ele não é frequentador, é algum frequentador que pede alguém pede no centro que alguns companheiros do centro ao qual ele frequenta visite aquele amigo dele. A gente vai ter que mergulhar em um monte de contexto, né? Aqui para a gente entender. Então, primeiro, por quê? Por que é que André Luiz colocou aparentemente algo tão simples, umas pessoas visitarem alguém doente, que o mundo inteiro faz? O mundo inteiro faz isso. Quem tá, um amigo, visita um amigo, alguém no lar, alguém que está passando mal, no Covid aí, depois que a pessoa sai daqueles 15 dias, com certeza as pessoas estão sendo visitadas. Por que André Luiz coloca isso no final do livro? E coloca tantos cuidados para uma equipe de desobsessão quando sai para visitar alguém. Então, a gente vai ver que não é simples, principalmente o outro capítulo. Esse aqui talvez passe mais rápido. O que eu identifiquei na leitura que eu fiz? Primeiro foi esse cuidado de André Luiz. E quando ele diz o quê? Primeiro, um cuidado para que em anotar o endereço para que o grupo
possa prestar assistência. Veja que ele abre com equipe de desobsessão, para ir ao lado da pessoa. Uma das primeiras medidas, né? Claro que a medida de chegar, de dar as boas-vindas, visitar a pessoa, mas que alguém em particular anote o endereço da pessoa. Por quê? Prestar assistência, como ele diz aqui, essa assistência à pessoa. O outro está lá doente, pagou a luz, observou, ninguém está ali observando ninguém, mas se alguém convidou é porque a gente tem amizade com alguém. A pessoa olha o ambiente, um exemplo, uma casa bem humilde, não tem energia elétrica, tá faltando comida, você sente a vergonha. Já fui visitar gente assim, não tenho nada para lhe dar, nem um cafezinho, nem um pão, me chamou em particular. A gente não vai ali para isso. Vai visitar alguém não é para comer bolo, comer café. Isso a gente come quando eu vou na casa de ferreira, que no passado, né? Que agora não tem mais isso. A mulher dele cortou o doce. Então, mas a gente vai para lá, observa, anota o endereço, aí já fala do grupo. O grupo é os trabalhadores do centro todo. Uma equipe vai, anota, a visita deve ser feita, havendo possibilidade para isso, aconselhando, porém, que o grupo se faça representar por uma comissão e recolhe o endereço do irmão necessitado para que o grupo preste a ele a assistência possível. Então, a pessoa registrou que não tem gás, que está faltando energia elétrica, anota o endereço, vem para o centro, não vai ficar... Quem tem na hora pode colaborar. Eu tenho 10, chama alguém em particular para não humilhar ninguém, principalmente doente, para não ser humilhado, chama alguém responsável pela família e entrega, como o Chico fazia, né? Chico saía de sábado com as caravanas, com as doações. Chico chegava na porta, posso ler um evangelho para você, uma página, um trecho? Pelo fundo o trabalhador ia, pelo fundo da casa, aquelas casas simples, né, de Minas Gerais, deixava a cesta básica, para que os vizinhos não vissem. Aí perguntava, por que, Chico? A caridade não pode humilhar ninguém. Ele está necessitado, então disfarçadamente um trabalhador vai, deixava no fundo, no quintal, chamava alguém, e Chico lia um trecho, abraçava, sorria, o máximo que ele bebia era um copo d'água, e seguia adiante com a caravana que ele fazia aos sábados, a caravana da caridade material e moral. Então a gente anota, alguém pode se cotizar aqui, digamos foram 4 pessoas, eu tenho 10, tenho 20 para comprar o gás, se não tem, a gente tem que voltar. Aí leva para a direção da casa, porque é o grupo não é só quem foi. Alguém pode se cotizar, o enfermo está até melhor, mas o estado dele não está melhor pela dificuldade que ele está passando, os filhos estão passando fome. Vamos recolher aqui, colher arroz, feijão e levar de volta. Então essa é a assistência possível. Então a assistência moral, visita, que é do coração, o outro sabe que é importante, a ação espiritual, que está o amparo da equipe espiritual por trás, envolvendo, e a caridade material. Uma não inviabiliza a outra. Aí a pessoa vai lá e dá comunicação. Então, que comunicação que ele está citando? Vamos, por exemplo, eu estou doente em casa. Estou doente em casa. Eu sou espírita, sou médium. Chega Mariane Ferreira e Anne. São conhecidos já nesse ano, amigos. Mariane sente psiquicamente a presença de um trabalhador espiritual. Um trabalhador, porque Mariane já está adestrada, por isso que está no final. Ele coloca primeiro equipe. Não pode. Então, por isso que ele não coloca todo mundo. Que ninguém vai. Uma equipe de 20 vai todo mundo para dentro da casa. 20 não. Pega 4 pessoas, 5. Mariane já está devidamente médium, adestrada, né? Já conhece a lei dos fluidos, já registra psiquicamente quem é aquele companheiro, por isso que ele coloca no final. Não pode ser um grupo iniciante, não deveria ser, porque, para não ser ludibriada, Mariane sente que é o guia espiritual dela, ou um guia do grupo, ou um parente bem suave e equilibrado, desencarnado do enfermo. Mariane se concentra porque Sérgio é espírita, a mulher, o filho, só um exemplo, não vai causar choque, não vai causar conflito de pensamento, de ondas mentais. Então Mariane pode dar a comunicação. Por que ele está citando isso aqui? Ele está citando, eu vou repetir, na visita a qualquer doente, a equipe deve abster-se da ação mediúnica, certo?
A gente vai ver no segundo capítulo que não é bem assim. Por isso que eu estou abrindo. Diante dele. No que tange, quem tem o livro vai ver aí, o contudo, no que tange a doutrinação e ao socorro aos desencarnados sofredores. Ou seja, Mariene sente que Sérgio, doente na cama, no meu lar, ao redor dele está um espírito me vampirizando. Há ou um obsessor, ou uma obsessão simples, que é a vampirização, ou um obsessor grave, por algo grave que eu fiz a ele. Mariene sente a densidade do perispírito daquele irmão, as emoções, começa a registrar as ideias, os pensamentos dele. Mariene não deve dar comunicação, porque ela já aprendeu com André Luiz, nos capítulos primeiros, que ela deve ter domínio total sobre si mesmo, que a gente brincou muito. Autocontrole psíquico. Estou me sentindo mal. Aí começa aquela coisa. Ele vai detalhar no segundo coisa. Estou me sentindo uma coisa. Me ajude, Anne. Não sei o que. Na minha frente. Foi me visitar e tá lá a Mariene. Me ajude. Não sei o que. Passa aquilo ali. E dá comunicação. Se é comigo, menos mal. Então, tira de mim. Bota uma pessoa estranha. Bota uma pessoa que só é espírita que convidou. Dois evangélicos, o outro não acredita em nada, e Mariene dando comunicação. Que benefício essa equipe levou para esse companheiro? Qual foi o benefício? Aí tem lá a esposa evangélica, o filho é ateu, ele também nunca frequentou nada, mas quem levou foi a irmã dele, porque a irmã dele frequenta o centro. Pediu, ele aceitou normalmente. Aí chegou lá, Mariene dá a comunicação do obsessor. Vou lhe matar, eu vou lhe fazer infeliz, agora é o que eu lhe pago. Livro Obreiros da Vida Eterna, né? Vai narrar sobre isso, as visitas. Por isso que eu tirei a foto e mandei lá. Chico Xavier, André Luiz. Hospital, se os olhos da gente enxergassem, a gente não fazia nem visita. Tá aqui no livro. Tá aqui no... A gente não aplicava passe em ninguém. Do que é frequentando os espíritos roendo chagas. É assim que tá no livro. A pessoa com a ferida na perna, o homem sufocando, o médico chegando, o espírito André Luiz falando, é o obsessor prendendo ele na garganta pelo perispírito. E ele tá passando mal por sufocamento. O espírito fala assim: agora você vai embora, eu tô lhe aguardando quando você sair do corpo. Aí André Luiz pergunta: imagine se a humanidade... André Luiz não tem equilíbrio. Ele não tem equilíbrio. Eu ver se eu anotei aqui. André Luiz falta autodomínio. Aquilo que ele orientou a Jailson e a mim. Domínio completo sobre si mesmo. Ele não tem. Ele perde o autodomínio psíquico no ambiente hospitalar para concentrar-se no trabalho. Ele, desencarnado trabalhador. Porque ele vê os dois planos. Ele pede pra gente, mas ele não tem. É por isso que o livro não é dele. O livro são de 13 entidades de luz. Ele é apenas o repórter. Ele não tem. Agora imagine aí Mariene. O que é que ele espera de Mariene, essas 13 entidades? Que Mariene percebeu que Mário Sérgio, ao lado de Mário Sérgio está um obsessor. Querendo que ela sente aquilo. Ora, não deixa transparecer no seu semblante. Respira, ora, sabe que está na presença porque ela confia na presença do seu guia, da equipe espiritual da casa. Ela ora e endereça aquele companheiro à equipe espiritual. Meu amigo, lhe faço convite, mentalmente, faça um convite. Vá para o centro, porque no momento certo, se Jesus o permitir, eu darei comunicação. Aqui não é o local. Não deixou transparecer, não ficou ofegante e não sei o que, fazendo aquele verdadeiro estardalhaço e o doente lá olhando. Porque isso já via acontecer. Essas pantominas de médio despreparado, que André Luiz vai dizer na autóbia. Isso se permite, é aceitável em médios despreparados. Qual foi o equívoco em chamar ele para visitar? É por isso que ele coloca a equipe no final do livro. Uma equipe adestrada. Aí na saída, livro Sementeira de Luz, ou Sementeira de Paz, aliás. Chico Xavier, 24 anos de idade. Primeira orientação de Neo Lúcio. Fizestes bem em ter domínio psíquico diante do doente. Fizestes muito bem. Na saída, o espírito, quando chega em casa, toma Chico,
com um grupo, no momento certo serão atendidos. Todos os espíritos que estavam ali foram recolhidos por Emmanuel para ser atendido no centro. Fizeste muito bem em controlar a língua, o gestual, ficar comentando. Então, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para dizer. É isso. Eu dei para vocês falarem. Diga aí o que é que entenderam desse primeiro. Gato com... Ah, diga.
É isso aí. Diga, Barreto. Boa noite, Carmen. Está no capítulo 68, já lemos, né? O capítulo 68. Vamos adentrar agora o 69. A não sei que outras pessoas quiseram comentar. Queiram comentar ainda o 68, Anne ou outro. Então ficou bem claro, né?
Bom, o que Anne falou. É. Vamos ler aqui o primeiro parágrafo. Esse aqui a gente não vai terminar. Oh, vamos ler o primeiro parágrafo. Nós não vamos. Isso aqui não vai terminar hoje. Não tem pressa, tem mais 2 aulas. Porque isso aqui é de alta profundidade, a visita ao hospital. Tinha que usar uns 3 livros para compreender. Então, no primeiro parágrafo, o primeiro parágrafo só o primeiro parágrafo. Visita ao hospital. Um grupo dedicado ao trabalho da desobsessão é constantemente requestado à prestação de serviço. Em meio aos pedidos diversos de concurso e auxílio, aparecem as solicitações de visitas a hospitais. Considerando a hipótese do atendimento, bom, é o que Anne autoavaliou-se. Vamos parar aqui. Considerando a hipótese do autoatendimento. A hipótese, é claro, tem aqui um grupo. Anne trabalha de dia. Não dá para ir, a visita teria que ser quinta-feira de tarde. No grupo, na equipe de desobsessão, Anne já não vai poder ir, porque ela não vai faltar o trabalho dela para ir para visitar e perder o trabalho. Né? Emmanuel deixa isso claro no livro Consolador. Qual o primeiro dever do médium? Com o trabalho, com a família, com o lazer, e retire do lazer para o trabalho espírita. Livro Consolador. Então, aí as palavras que ele acrescenta, para não se tornar um parasita, palavra textual de Emmanuel, um parasita das religiões. Aí ele não entra em detalhes, cada um avalia o que Emmanuel quer dizer. Gente que vive, né, das religiões. Então, o dever do médium, ele não vai faltar o trabalho. Então, eu frequentava um grupo mediúnico, o meu trabalho mudou de escala, tchau pro grupo. Eu tenho o dever com o meu trabalho, senão eu não sobrevivo. Os guias vão me dar dinheiro? Então, eu vou embora, eu vou com a cabeça tranquila. Não, os guias não vão se materializassem, né, Carmen? Eu até dizia, eu vou ficar e sair do trabalho. Vocês materializam dinheiro. Então, essa hipótese do atendimento, sabe o que Anne falou? Está aqui no livro Sementeira de Paz. Chico Xavier, aos 24, 25 anos. Ele vai visitar centro de hanseníase, conhecido na época, 1947, como Centro de Leprosos, agora de Hansenianos. Então, ele vai uma vez, pela compaixão que Chico Xavier tinha jovem, né? Ele manifesta o desejo de começar a frequentar. Neio Lúcio vem, eu não vou ler o capítulo, né? Óbvio que é muito longo. Chega por ele e diz: nós já temos 10 anos juntos. Beleza, escreve pro Chico e as pessoas ao redor. Já não lhe chamo mais como meu médio, e sim como meu amigo. Meu amigo, permita, se você me permitir, interferir em assuntos particulares e peculiares a você mesmo. Eu sei que você manifesta o desejo de visitar hospitais de hansenianos. A Chico Xavier, a decisão, a ideia é muito boa para o seu campo individual. Ela lhe oferecerá enormes benefícios como espírito, você fazer visita. Entretanto, os interesses da sua tarefa são outros. Era do livro. E se você for, aí era 1947, né, Mariane? A gente tem que contextualizar. Não é agora que tem medicação para hanseníase. Se você for, você pode pegar hanseníase. Aí você olha como é que um espírito a serviço de Emmanuel, Neio Lúcio, desautoriza, não impõe. Ele desautoriza, por isso que ele fala: permita, com 10 anos que eu escrevo por você, já não lhe chamar de meu médio, e sim de meu amigo, e invadir um interesse particular, coisa da sua vida. Então ele diz que se quiser ir, vai, mas ele corre o risco de pegar a hanseníase e interromper a tarefa pela qual reencarnou, que era a psicografia. Chico desiste.
Então Chico não vai. Chico frequentou presídio, hospital psiquiátrico. Aí entra a Dona Ivone do Amaral, que frequentava. Quando ela vai frequentar um hospital psiquiátrico, que Chico ia, Dr. Bezerra para na porta dela. Aqui você não entra. Mas eu vou em outros hospitais, menos em hospital psiquiatra. Ele não entra em detalhe, mas ele fala: se você entrar, eu não estarei com você. Agora você vai se desequilibrar. Aí ela faz a meia volta, ela coloca no livro Recordações de Mediunidade, faz a meia volta e não entra em hospitais. Bezerra de Menezes desautoriza sua médium a visitar os doentes psiquiátricos. Divaldo Franco, Águas Claras, está na biografia dele. Ele não queria visitar o hospital de Hanseníase. Aí foi ao contrário. Jesus Gonçalves, o espírito hanseniano, se apresenta para ele: você tem marcas no seu perispírito para ter hanseníase. Visite-os para que a lepra não ecloda em você. Ele tinha pavor de Divaldo. Aí Divaldo começa a frequentar, até hoje ainda tem, o hospital da hanseníase em Águas Claras. Veja que cada caso, Anne, é um caso. Então eu fico olhando. Anne olhou entre aspas, né? Recebeu a intuição, o que Barreto falou, analisou ela mesma, porque a intuição, todo mundo é médium no planeta, e a base de qualquer mediunidade é a intuição. Ela analisou e falou: eu visito um lar vida, eu visito um lar de idosos, lar de família eu não vou. Minha mãe foi para um lar desse aí, e quando eu fazia a limpeza no banheiro dela, na casa dela, um dia de sábado, 2 espíritos lá. Ela trouxe os espíritos porque ela ficou ouvindo os idosos e ficou comentando enquanto eu lavava o banheiro porque os 2 idosos, os 2 filhos dele, têm 2 empresas aqui em Cajazeira. E minha mãe ficou impressionada como é que eles estavam lá 8 anos sem os filhos verem. E os espíritos me xingando minha mãe toda, como eu estou vendo vocês, dizendo o que é que essa velha tem a ver com isso. Você sabe o que os pais deles fizeram? Os pais deles estão conosco. Quem é ela para orar por eles? Rapaz, eu tive que voltar. Minha mãe não botava. Eu botei CD de Divaldo, botei música para ver. E eu recebendo aquela pressão, eu não tinha experiência. Eu passando mal e minha mãe falando como médium, sem parar, dentro de casa. Eu quero lavar o banheiro e minha mãe falando. Então André Luiz coloca isso no final, praticamente, porque ele espera uma equipe adestrada. Então Ana está de parabéns, que ela reconheceu de eu vou visitar um lar, mas casa de doente eu não vou. Cada caso é um caso. Chico não podia ir para Hanseníase, Divaldo tinha que ir. Ivone ia para Hanseníase, mas não podia ir para o hospital psiquiátrico. Então é intuição, meus amigos, a não ser como o Barreto falou. Se a gente vai para o centro e tem o guia da casa que diz isso, como disseram para o Chico. Então esse é só o primeiro parágrafo. Quem quiser comentar, porque a gente não vai terminar hoje. Comenta. Cada caso é um caso. Você desconhecia. E também cada caso é um caso, né? Eu citei aqui o de Anne e de algum. Graças a Deus. Jailson lembrou bem. Então, só para isso.
Não é que a gente não deva fazer. Ele está colocando aqui, a visita ao hospital. Então ele está dizendo que a gente deve visitar. Agora, não, é isso. Agora é cada caso. Eu citei o caso de. Aliás, Anne citou o caso dela, que ela não visita lares, é o caso dela, que foi o primeiro capítulo. E eu citei o que está aqui no livro, né? De livro Sementeira de Paz, Chico, foi desautorizado, né? Foi aconselhado, né? O Espírito permite o livre-arbítrio, mas o Espírito deixa claro, porque também estou falando que é 1947. Se você for, você pode se contaminar e ter interrompido a sua tarefa, que era de escrever livros e viver até 92 anos. Então, sim, no final, algo muito importante que é para o nosso dia a dia, está em minha cabeça aqui, mas eu vou ler. O que é que Ney Lúcio fala? Sabe qual é o recurso que Chico vai fazer? É o que a gente está fazendo. Só que não tinha live. Filho, o que você pode fazer junto com a equipe? Porque Chico ficou muito conduído, né? Ele não entra em detalhes no capítulo, mas Chico ficou conduído que queria fazer regular visita a Hansenianos. Os recursos que são maiores ao nosso dispor, sabe qual é, Carmen? Aquilo que Anne fez na abertura e você fará no final. A prece. É aquilo que a gente faz. A prece é um dos maiores recursos que existe no planeta. O problema é que muita gente desconhece. Mas provavelmente, isso aí você lembrou muito bem, tá no livro que você leu. Tá, provavelmente ela não poderia entrar, foi desaconselhada por Bezerra e pelo seu guia, Charles. Com certeza os dois suicídios que ela fez, que ela podia se desequilibrar. Então, quer dizer, quando a gente não sabe, que a gente todos nós estamos no esquecimento, nem todo mundo tem a faculdade de Ivone, é óbvio, de ouvir e conversar com os guias, como eu estou vendo vocês. Então, a Anne contou com a intuição, isso todo mundo tem. O Jailson foi, intuitivamente, nunca aconteceu nada. Né? Podia ter ido e ter se desequilibrado, graças a Deus o companheiro não se desequilibrou, mas por ele não ter uma faculdade e por não estar atento à sua intuição, não foi o caso de Jailson, mas uma pessoa assim podia ter ido se desequilibrado e aí ter buscado um centro. Rapaz, entrei, fiquei tonto, dei um lapso de memória, acordei com os médicos me segurando. Isso acontece no Vaticano. Vaticano, lá em Roma, tem 10 salas. Tem um documentário, 10. As pessoas perguntam, cada sala tem um cardeal, viu? Um bispo, Tereza. Exorcista. Para que as pessoas vêm pro Vaticano e passam mal. Aí leva cada um pra sala. É tanta gente, tem 10 salas. E o padre exorciza. Porque passa mal, tem lapsos de memória, como fala em línguas, ofende um, ofende outro. Então, aquelas pessoas não deveriam frequentar a igreja. Eles não sabem porque a gente sofre o esquecimento, mas no mínimo ouviram a intuição. Não seguiram, foram e aconteceu. Então, muito bem lembrado, Carmen, isso tem a ver com o nosso passado. Então, claro que a gente vai entrar em outros detalhes aqui agora, nesse capítulo, né? Então, mas tem muito a ver, provavelmente, com o nosso passado. Nessa visita, então, hipótese do atendimento. Se fosse pular, a equipe Carmen, Anne já não ia. Anne já dizia assim, bom, pro lar eu não vou. Deixa Mário Sérgio cair no hospital que eu vou. Enquanto ele estiver no lar, eu não vou, não. Aí, ó. É, isso. A intuição.
Entendi. Diga, Barreto. Bem lembrado, Conceição. Então, dá o destaque. André Luiz, que a Conceição destacou muito bem. Aqui é alguém que chega no centro e convida integrantes do centro. E André Luiz destaca da equipe da desobsessão. Repito, se tem 20, não vai os 20, mas vai 5, 6, 4, não sei. Aí conforme cada equipe, para fazer uma visita específica. A equipe espiritual já está ali conduzindo aquela equipe. Eu vou ler outro parágrafo para a gente comentar aqui. Voltando aqui, considerando a hipótese do atendimento, né? Já foi acertado, todo mundo acordou. Quem vai? Vai Anne, vai Carmen, vai Ferreira, vai Tereza, né? Considerando a hipótese do atendimento, é importante que o conjunto, vamos atentar para André Luiz, não tem palavra perdida aqui. É equipe, é grupo, tudo tem um porquê. A equipe vai, na hora do dinheiro, a equipe não tem, o grupo espírita da casa toda pode se cotizar para fazer uma caridade, que é a caridade da assistência material, porque a gente não descarta. Aqui não é só caridade da assistência material, as pessoas também. O conjunto não pode desafinar. Tá entendendo, Feira, como ele está falando? Olha como ele já usou a palavra conjunto. Um conjunto, quando um desafina, o maestro percebe. O dirigente do grupo encarnado, o dirigente espiritual, se alguém desafinar, o dirigente percebe. O conjunto de serviço se represente por irmãos do círculo habilitados. Outra palavra. Ou seja, a Filomeno usa adestrado. Todo mundo sabe o que vai fazer. Ali ninguém vai se assustar. O dirigente, aí vai Ferreira como dirigente encarnado. Ele sabe que não vai ter músico ali que vai desafinar. Vai ficar, tô passando mal, o ambiente tá carregado, eu tô vendo isso e não sei o que. Tá todo mundo, ele levou quem ele confia. Os músicos que ele confia. Não vai desafinar, são habilitados. A desincumbir-se da obrigação de modo construtivo. Ó, de modo construtivo, isto é, mantendo no trato com o enfermo ou com os enfermos atitudes edificantes de reconforto, sem mostra de impressionabilidade doentia e sem manifestações mediúnicas extemporâneas, das quais, em tantos casos, se prevalecem os espíritos conturbados para agravar sintomas e perturbações nos irmãos alienados ou doentes a que se vinculam em processos obsessivos. Vamos por parte, que quarta-feira a gente não vai terminar isso aqui, mas vamos por parte. O que é que ele está dizendo? Bom, conjunto. Chegou lá, a gente tem uma visita para fazer. Eu vou levar Carmen, Tereza, Anne e Barreto. Ferreira é o dirigente, ele sabe, não que os outros estejam desafinados, mas ele chega lá e pergunta: eu trabalho, não posso ir, eu não me sinto bem ir para o hospital, como a Anne já falou, no caso dela é casa, eu não me sinto bem, Ferreira, eu trabalho, nesse dia eu não posso. Bom, quem pode ir da equipe, porque já está adestrada, todos já pertencem a um conjunto, quem pode ir é Anne, Barreto, Carmen e Tereza. Vai, ele confia, confiança. Lá não vai ter desafinação, vai ter gente passando mal, isso que Tereza citou aí no exemplo com essa pessoa
que ia com Teresa, que teve que ser afastada do grupo. Com Ferreira não vai ter, porque ele é o maestro do conjunto. Uma equipe já tem anos junto aqui. Porque eles têm que agir de modo que construtivo, com atitudes edificantes de reconforto. O que ele está falando? O grupo, esses 4 que foi, tem educação doméstica. Vamos no popular. Educação doméstica. Ele vai citar isso no final, né? Que não fira os princípios da organização hospitalar. No final, ele não vai ler hoje, hospitalar. A pessoa vai visitar um doente, no corredor só se vê a boca, desse tamanho. As placas de silêncio e aquela boca desse tamanho. E é dando gargalhada, é falando alto, é não sei o quê. Então quer dizer, a pessoa já não tem. O doente está lá, Teresa. Aí ele vai falar: você sabe quem está no poder, quem ganhou a eleição? O amigo está lá enfermo. Foi aquele candidato que você não votou. Você sabe qual foi o crime que teve hoje? Rapaz, foi no seu bairro. Um crime terrível. No grupo de Ferreira, estou citando Ferreira, que é o grupo que André Luiz espera, esse é o desafinado. Esse é aquele que Teresa foi. Ele não volta nunca mais. Pelo menos, nunca mais, entre aspas. Ele precisa se adestrar. Ele precisa se voltar, se afinar. Porque ele está desafinando. Ele vai falar de política. Ele vai falar disso. O livro Por um Fio, Dr. Drauzio Varela. O irmão dele, quando pega câncer, médico também. Ele ficava impressionado. O irmão terminal. E as pessoas lá falando do Vasco. Que o Vasco perdeu. Que o político é isso. Ele se indigna. Ele é ateu. O meu irmão tá doente, cara. Meu irmão tá morrendo. E vocês estão falando de coisa que não tem nada a ver, pô. Rapaz, para com. Você veio visitar ele pra isso? Rapaz, cai em si, criatura. Você vai falar de crime? Vai falar disso aí? Falar mal do hospital, falar mal da pessoa. A pessoa, como ele cita no livro, o livro todo é acompanhamento do Dr. Drauzio. A pessoa tá com câncer porque fumou. Fumou 3 carteiras por dia, ele cita. O amigo vai visitar a Teresa. Eu não lhe falei pra não fumar. Eu não lhe disse pra não fumar. Rapaz, só matando, cara. Uma pessoa dessa. Rapaz, eu não tenho paciência não, cara. Aí, realmente, cara, o que é que isso vai levar de modo construtivo para aquela pessoa que está com câncer ali? Será que ele não está sabendo disso? Precisa o amigo. É por isso que Jesus faz aquela frase quando o Judas vai trair ele. Está na Bíblia. Aqui vens, amigo. Essa frase Judas se matou. Emmanuel vai escrever. Porque quando ele viu, ele caiu em si. Eu traí o meu amigo. Aí ele se mata. Ele se mata. Tem amigo, Carmen, que quando eu ficar doente, que eu vou ficar. Vou envelhecer, né? Ou antes. Um desses, enquanto eu tiver força na língua, Carmen, eu digo, vai embora, pelo amor de Deus. Não me visite nunca mais. Vocês aí, essa parte. Hein? É.
impressionabilidade doentia. O que é que significa? Já isso quer falar, né? O que é que significa isso? Uma pessoa vai lá e a pessoa tem aquela Isso aqui é de uma importância. Tá no livro dos médios isso. Comentem aí. Mas você entendeu? Mas ele não está falando aqui dos outros visitantes, ele está falando da equipe de médios, né? Da equipe de médios. Aí os outros vai acabar aqui. Então, essa impressionabilidade doentia. A pessoa olha, o rapaz, uma pessoa está acidentado. Quando chega pro outro, aí o outro tá doente, tá acidentado, traumatismo craniano, fraturas. Meu amigo, como tá? Meu Deus, o que aconteceu com você? O que é que levou de construtivo para a mente da pessoa que está doente? Uma pessoa dessa. Quer dizer, ele está lá, foi acidentado, está com o rosto partido, nariz partido, o amigo tem um microfone aberto, eu tenho que desligar aqui. O que é que plasmou na mente dessa pessoa de construtivo, que a André Luiz coloca aqui? É melhor ele ter ficado em casa. Então, essa impressionabilidade doentia, onde vai, o ambiente está carregado, o médico, isso aqui, ao redor dele está cheio, não sei o que. Na frente, quer dizer, o que é que de construtivo levou uma criatura dessa? Com o André Luiz, ele não vai mais. É a mesma coisa que aconteceu com Teresa. Aquela pessoa vai ter que ser afastada para se reeducar. Se reeducar. 4 minutos. Nós vamos continuar o mesmo capítulo, quarta-feira. Eu sei que tem alguns que não vão poder participar, né? Mas eu vou gravar. Não for estar gravado e a gente passa depois. E sexta-feira a gente pode, com certeza não vai terminar, porque o último parágrafo é de uma importância para a mediunidade, mas não tem outra aqui. Eu tive que e o livro dos médios para estudar só o último parágrafo. Que a gente vai. Quem tem o livro pode estudar, porque isso é causa de melindre, o último parágrafo desse capítulo, e de afastamento de integrante do grupo. Mas aí a gente não vai dar spoiler. Vou pedir a Carmen para fazer a prece.